Animação, sobre fundo de texturas e cores vibrantes em movimento. O Bumba Meu Boi, instrumentos, mastros e bandeiras entram e saem da tela. Ilustração de mão negra segurando uma porção de terra com plantas em broto. Sobre as plantinhas, o símbolo da conexão Wi-Fi. Sob a ilustração, em letras laranjadas está escrito: Territórios resilientes e conectados. Realização: Instituto Nupef. Correalização: CONAC, MIC-CB, Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu. Apoio: Internet Society Foundation. Esse episódio integra a websérie Territórios Resilientes e Conectados, produzida por jovens e lideranças dos quilombos do Maranhão, Itaperinha, Bom Jesus, Camaputiwa, Santa Joana, Santiago e do Piauí, Custaneira e Tapuio, com o objetivo de contar as histórias de seus territórios a partir das suas próprias vozes e olhares. Episódio 1. Território Livre, Natureza Viva. E a gente luta pelo meio ambiente porque justamente tanto as culturas que a gente já falou, a religiosidade que a gente já falou, precisa da natureza. Na religiosidade matriz africana nós precisamos das ervas para fazer os remédios, né? E precisamos também das árvores para fazer o tambor de mina, para fazer o tambor da caixa, para fazer o tambor de crioula, para fazer o tambor de Bumba Meu Boi. Cabeça, liderança do quilombo Camaputiwa, Cajari, Maranhão. Aqui eu estou debaixo desta árvore, é uma árvore centenária. Ela tem Maria do Rosário. seus 200 anos aqui do território. Foi plantada por um dos nossos antepassados e a gente faz uma preservação para mostrar que aqui nós nascemos e aqui nós se criamos e aqui queremos viver. Dia, mata com sinais de queimada recente. Tem arame aqui cercado todinho, está cercado de roda, o campo esse queimado aqui está todo encercado de arame. Seu Bi. E em 2016 foi todo esse arame aqui, já voltaram ele todinho. Ainda fizeram pior, porque ainda aumentaram, passaram por dentro dos caminhos. Para nós passar, nós temos que ir por dentro do mato para passar para a beira do campo. Olha, aqui era lugar de fazer roça, coisa que eu sabia fazer. Hoje em dia eu não faço mais, só para me viver eu tenho que comprar o que eu produzia. Que nós da comunidade não tem mais aonde roça. Acabaram com nossos matos aqui. E nós queremos que nós recupera de novo nosso território para nós viver em paz. José Ribamar. Viu? Só o fogo passar. Tiraram tudo no Marajá. Incrível, né? Darcy Monteiro. Todos nós sabemos que guanani é madeira de lei. É proibido cortar guananinha. Agora eu vinha falando ali, ó. Guananizeiro, ele é proibido de cortar. Um grupo diante de uma grande árvore cortada. Uma máquina aí dentro d'água aí, ó. João Natalino. Tanto de óleo que está saindo dessa máquina que ninguém sabe o que tem. Retroescavadeira presa em alagadiço. Silmara Monteiro. Sou membro aqui comunitária da comunidade quilombola de Santiago, Mirizal, Maranhão. Sou uma das pessoas nesta luta que não é de hoje, já é uma luta de muito tempo, desde nossos antepassados, na questão sobre as nossas terras, né? Que é uma luta constante, né? A gente sofre ameaças, né? E a gente tem lutado contra o desmatamento, contra pessoas que vêm, que não são da nossa comunidade, mas que querem dizer que são donos das nossas terras, e assim nós estamos ficando cada vez mais sem terra para nós trabalhar, para tirar nosso sustento e das nossas famílias, né? Mas nós estamos aqui nessa luta, não é uma luta fácil, né? Mas a gente está todo o tempo, graças a Deus, né, lutando, e por causa dessa nossa luta é que a nossa comunidade não se encontra em uma situação pior do que essa que já está, porque a gente nunca deixou de lutar por ela. Cadê nossa comunidade guerreira aqui? Vamos ver se a gente entrava em acordo com o homem que está desmatando a nossa natureza. Dezenas de pessoas em região de mata. Tinha muita gente antes do seu Juca aqui. Nasci em 58. Zé Curica. Vem daí pra cá eu vivo aqui. Amplo quintal. A nossa dia a dia aqui é criar uma galinha. Árvores frutíferas. Criar um porco. Viver mais da roça. Uma mulher agoa as plantas. E a gente vem plantando uma planta, um pé de manga, um pé de caju.
Mas aqui a gente tem muita dificuldade Um areal beira-mar. para ser reconhecido. Que as pessoas só vêm aqui em tempo de político, vem nos engana e pronto. Sentado no quintal sombreado. Nós não temos um colégio, Usa um terço no pescoço. entra prefeito e sai prefeito, Segura uma muleta. engana nós com o colégio, isso, aquilo, outro. Usa chapéu de palha. E nossos filhos, netos, estão tudo aí. As oportunidades Criança atravessa a estrada alagada. o mercado de trabalho, o mundo do trabalho para a juventude, né, são mínimas. E isso é um dos desafios que se enfrenta porque a juventude migra para os grandes centros na ilusão de buscar, né, meios de sobrevivência. E aí isso esvazia o quilombo e o quilombo começa a se envelhecer. Maria Rosalina dos Santos. Essa realidade está nas comunidades quilombolas do estado do Piauí, mas está posta nas comunidades quilombolas do Brasil. Carlos Inácio. Morei aqui 30 anos, aí depois fui para São Paulo em 2011. O custo de vida daquele lugar é muito alto. Às vezes você não ganha mal, mas eu me perguntava por que muita gente vai para São Paulo, passa 30 anos, passa 15 anos, passa 20 e não volta mais. Não precisou ninguém me responder. Eu mesmo, vendo o custo de vida, eu pude entender. Muita gente não tem nem pão de cada dia para botar na sua mesa no dia seguinte, porque quando você tem que pagar as contas, você não tem como mais Em amplo quintal. fazer uma outra compra. Como é que você vai vir aqui? Como é que você tem uma família lá, você vai conseguir vir aqui? Você não vem, filho. Deus ajudou, que deu para eu ir, deu para vir. E hoje estou com... Já com os tempos que vim de lá desde 70. Inácio Adriano. Nunca mais voltei lá. E estamos bem aqui. É um lugar quieto, é um lugar que a gente vai, a feira da gente, a cidade, onde tem as coisas, tudo é bom. Cada vez mais precisamos encampar essa luta incansável, né, na busca de oportunidade para que a nossa juventude possa permanecer no quilombo. E assim a gente não vai mais ter os quilombos envelhecidos, mas sim os quilombos fortalecidos, aonde os ensinamentos, os costumes e valores vai passando de geração em geração. Noite, tambor de crioula no quilombo Santa Joana, Maranhão. No centro da roda, mulheres e meninas giram com suas saias rodadas. Em volta delas, homens e meninos tocam tambores. João Batista, chefe de terreiro e presidente da Associação do Quilombo. Desde que nasci, sou chefe de terreiro de Minas, já vivo uma sina. E essa sina estou aqui até hoje, trabalhando junto com uma equipe, o mais velho Mongeiro. Já me deixaram eu na liderança de terreiro, junto com as parteiras, fazendo o mesmo trabalho que os nossos antepassados faziam. Fazendo visimento, tocando tambor, fazendo a nossa ladainha, fazendo o nosso dever de casa, porque nós pretos, a gente não tinha pessoas que cuidassem da gente, não sei se nosso povo mesmo, nosso povo de terreiro. E hoje a missão é essa, eu não posso sair da minha missão, sou o chefe de terreiro, sou o pai de santo, também junto com a minha equipe, nós somos parteiro, nós somos benzedor, tudo de um pouco nós fazemos dentro da nossa comunidade, fazemos nossas garrafadas, nós cuidando do nosso povo geral, tanto de criança como jovem, adulto, todo o povo. E aí já está chegando também a festa de Bastião, que é o Oxóssi, e o nosso trabalho é esse aqui, a gente não vai parar, a gente vai continuar ensinando os mais novos, aqueles que têm interesse de aprender. A gente estamos aqui com confiança, porque nós temos nossa vida particular, mas também nós temos a nossa obrigação de respeito às crianças, respeito aos mais velhos, respeito a todo o povo. E aí o nosso trabalho é esse, a gente estamos aqui dentro do quilombo, fazendo esse trabalho e a gente não vai parar de jeito nenhum. É dia, pessoas de todas as idades nas ruas do quilombo.
Homens carregam pesado mastro de madeira para a festa de São Sebastião. Créditos selecionados. Coordenação geral, Bruno Herzog. Vice-coordenação, Carol Magalhães. Coordenação de roteiro e educadora de audiovisual, Carol Garcia. Montagem, finalização e animação, Caio Rubens. Acessibilidade, Mundo Grande. Assessoria e articulação da CONAC, Celso Araújo. Apoio administrativo financeiro, Ellen Cândido. Apoio de tecnologia, Zeilane Conceição. Fotografias de 10 bolsistas do projeto Territórios Resilientes e Conectados. Fotografias de 3 monitores e um articulador do projeto. Pessoas da comunidade enfeitam o mastro com folhas verdes. Animação. Logo do projeto. Uma mão negra segura uma porção de terra por onde saem verdes brutos. Sobre as plantinhas, um sinal de conexão Wi-Fi, composto de 3 arcos crescentes sobre um ponto, formando ondas de sinais. Abaixo, em letras laranjas, Territórios Resilientes e Conectados.